Olá, gente, dando continuidade aqui, algumas mais perguntas. Professor, podemos orar para o próximo? Muito boa pergunta, essa pergunta é maravilhosa. Oração para o próximo. Orar para o próximo. Entendo o próximo como pessoas que nos pedem, pessoas que são familiares, amigos, algumas coisas assim, que estão próximas ao nosso meio, né? Orar para o próximo, pode? Então vamos lá. Sim. E não. Mas como assim, professor? Ou pode ou não pode? Que raio que é esse negócio de poder e não poder ao mesmo tempo? Vamos lá, vou explicar para vocês. A oração para o próximo. Isso daqui, como um gesto de amor, pode. Orar para o próximo como um gesto de ódio, não. Ok, professor, agora entendi. Mas tem mais alguma coisa? Sim, então vamos lá. Vamos fazer tipo uma tabelinha aqui, né? Para separando, que eu acho que fica mais fácil. Eu orar pedindo, vamos lá, eu estou pedindo uma cura para alguém, impondo uma coisa. Então você não está pedindo, você está ordenando. Opa, perdão, aqui é ordenando, não. E pedindo. Esses dois aqui eu acho que é o mais básico que tem aqui para a gente entender. Vamos lá. Primeira situação que nós temos que entender aqui dessa situação aqui da oração, tá? Para o próximo, tá? Vamos supor que eu cheguei para vocês, como eu já fiz, e falei o seguinte para vocês: gente, eu preciso que vocês façam uma oração para mim. Então já é a primeira situação, certo? Tem mais uma coisa aqui, pedindo e ordenando, mas tem uma outra coisa, como é que eu posso dizer? Voluntário. Bom, eu vou explicar aqui, que eu não sei como é que eu vou escrever aqui, eu vou explicar. Seria mais ou menos o seguinte: eu vou e faço um pedido de oração para vocês. Eu pego e falo assim: gente, eu precisava de uma oração para você, tá ok? E aí você fala: pode deixar, professor, eu vou fazer uma oração para vocês. E aí vocês pegam e fazem oração para mim. Esse é um exemplo. Isso pode, professor? Isso pode. Por dois motivos. Primeiro, eu pedi para vocês fazerem tal coisa. E vocês, pelo amor, fizeram. Tá ok? Então, maravilha, tá? Mas eu poderia ter pego e falado assim: gente, eu preciso que vocês façam uma oração, preciso que vocês me ajudem orando, fazendo uma oração para afundar a vida do fulano lá. É um pedido de oração também, utilizando do ódio. Isso não pode, tá ok? Então, vai de cada um interpretar o tipo de pedido. Tá ok? Então você que vai falar assim: puxa, ele tá pedindo para um ódio. Não. Ele tá pedindo para um amor. Ok. Tá? Ao próximo, tá? Essa regra não serve para espírito. Capeta tem que ser arrancado, enxotado e levado porrada. Porque a porrada espiritual é diferente de uma porrada matéria. Tá? O espírito do outro lado, quando ele veio o anjo, pegou a espada e fincou nele. Não sai sangue, não tem coisa assim, é diferente. Então, a guerra espiritual é totalmente diferente de uma guerra material. Por mais que pareça ser igual, por mais que os espíritos do outro lado sofram, ele sofre por não ter a consciência. E aqui, além de não ter a consciência, a própria matéria, ela sente dor e pode desencarnar, por exemplo. Aí é um problema. Ok? Então, essa é a conotação. No lado espiritual, entra como se fosse um tapa na bunda. E aqui já entra com desencarne. Aí a diferença é essa e é bem grande, por exemplo. Outra situação. Eu vou fazer pedindo. Então, tipo assim,
Mais um exemplo. Eu pedi para fazer oração para mim, aí você vai e faz uma oração assim. Ó Deus Todo-Poderoso, eu tô vindo aqui, eu tô pedindo, Deus, para o Senhor poder abençoar o professor Ricardo, porque ele precisa de ajuda, ele está sofrendo ataques espirituais e precisa de ajuda e tal. Então, pela vossa graça, pela vossa misericórdia, Deus, eu estou pedindo para que o Senhor possa mandar dos seus anjos de luz, os seus anjos de guerra, dos espíritos de luz, os espíritos para ajudar e intervir a favor do irmão Ricardo, professor Ricardo Minarro. Isso é um pedido. Você não pode pegar e falar assim: Deus, eu estou mandando que você faça a cura em nome de Jesus, porque eu estou mandando em nome de Jesus, e eu estou mandando em nome de Jesus que os anjos vão lá curar aquela pessoa. Eu ordeno em nome de Jesus que essa pessoa fica curada. Isso não pode. E acontece muito. Isso não pode. Já que a gente tocou na cura, vamos trabalhar nesse negócio de cura. Primeira situação que você tem que ter. Você pegar e fazer uma ordenação assim, pedindo cura para alguém, ela não pode. Por que que não pode? Você tem que fazer pedindo. Como que seria pedindo? Deus, se for da vossa vontade, Deus, se for da vossa graça, Deus, eu clamo para você que o Senhor tenha misericórdia e que possa, em nome de Jesus, poder curar o meu irmão, curar a minha mãe, curar o meu filho, curar quem for que vocês estão pedindo ajuda. Isso pode e deve fazer. Agora, você pegar e falar assim: em nome de Jesus, pelo poder que me for otorgado, eu ordeno que seja curado em nome de Jesus. Agora cura em nome de Jesus. Aí você fala assim para mim: mas professor, e funciona? Funcionou. Pois bem, meu filho, funciona mesmo. E por incrível que pareça, muitas vezes funciona. Só que tem um porém. Às vezes, essa pessoa aqui, ela tinha um karma para pagar. Estava escrito na linha da vida dela que ela tinha que ficar com uma doença. Estava escrito na linha da vida dela que ela tinha que ficar com uma doença. Quando você pegou e ordenou, você interferiu na linha da vida dessa pessoa. Mas foi ela que pediu, professor. Sim, eu sei que foi ela que pediu. Mas ela pediu para você intervir por ela e não para você fazer por Deus. A pessoa pediu para você fazer uma oração para ela. Pediu para você emanar pedidos para Deus, para que Deus, pela grande misericórdia, possa atender. Mas, professor, veja bem, se não cai uma folha sem a ordem de Deus, e mesmo eu ordenando, também vai ser Deus que vai falar pode ou não pode. Sim, eu até entendo isso que você acabou de falar para mim, que é eu mesmo falando para mim mesmo, mas é como se fosse uma pergunta de vocês falando para mim, porque conforme eu vou fazendo, vai vindo os insights dos alunos perguntando coisa para mim, eu vou respondendo eu para mim mesmo. Aí eu falo assim para você: sim. Por que isso acontece? Porque existe uma regra onde os seres humanos mandam em espíritos. Mas não é porque você tem essa regra a seu favor que você vai ordenar coisas que às vezes, porque você não tem uma bola de cristal e você não sabe se pode ou não pode ter a cura dessa pessoa. Então, às vezes você intervém nisso daqui, você resolveu um problema para a pessoa e ela ficou tão feliz, só que aí o anjo da guarda dela vai ter que vir e falar assim: olha, meu filho, você tirou aquela doença dela e ela ia pagar sofrendo pouquinho em pouquinho durante 3 anos, e lá no 3º ano eu ia curar ela, porque ela ia ficar fazendo oração, e eu ia diminuindo aquela coisa para cortar aquilo ali. Como você pegou e mandou arrancar a doença, nós tivemos que arrancar. Só que é o seguinte, ainda está no linha da vida dela pagar alguns karmas.
Sendo assim, como ela também teve o aval e aceitou a sua oração mandando, ela ainda achou maravilhoso o que você fez e ela quis dessa forma também e ainda falou amém no final da oração. Eu sinto em lhe dizer que quando vier a sua doença de novo, porque vai vir com uma intensidade um pouco mais amplificada. Se você ia passar com aquela dorzinha número 3, ela vai subir para o número 7 para recompensar esses 1 ano que ficou e tal. E ainda vai pesar na tua consciência falando: a tua fé não foi suficiente, foi por causa de algum errinho que você fez na tua vida que voltou aquela doença. Ai, meu Deus do céu, que pecado que eu fiz. Ai, meu Deus do céu, isso acontece muito com quem tem câncer. Então, meus queridos, eu sei que quando a gente vê uma doença como o câncer, a gente quer arrancar de toda maneira. A gente quer ajudar o próximo de toda maneira. E pode fazer, pode, pedindo autorização para Deus. Se Deus permitir, maravilhoso. Agora, se Deus não permitir você forçar uma situação, você pode ter certeza absoluta que vai voltar e a pessoa vai ter que dar os pulos dela porque vai ficar um pouquinho mais forte. Tá ok? Então, jamais a verdade absoluta, somente um prisma, e vocês vão fazer análise do que eu falei, se tem lógica ou não, e vocês vão decidir se vai parar de fazer de um jeito ou vai fazer de outro, porque não existe uma verdade absoluta. Tudo é certo e tudo é errado ao mesmo tempo, porque são possibilidades e permissões de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. Tudo vai levar para um aprendizado, você pode ter certeza. Jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. E quem está doente, que Deus mande dos seus anjos iluminados e dos espíritos de luz que cuidam das medicinas do astral para curar vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Namastê.